Continuidade à nossa audiência de hoje, vamos passar ao segundo item da comissão, da pauta de hoje, que é a mensagem número 16 de 2007, não terminativo. Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 3º, a linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 8º da medida provisória 2228-1, de 6 de setembro de 2001, o nome do senhor Sérgio Henrique Sá Leitão Filho, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Cinema, Ancine, na vaga decorrente do término do mandato da senhora Rosana dos Santos Alcântara. Autoria, Presidente da República. Relatoria, Senador Roberto Muniz. Relatório está pronto para deliberação. Vamos, portanto, às observações. Nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal e da decisão número 1 da Comissão de Educação, essa presidência comunica às senhoras e senhores senadores que o processo de apreciação de escolha de autoridades nessa comissão será feito em duas etapas. Na primeira etapa, que ocorrerá nesta reunião, o relator apresentará o relatório à comissão com recomendações, se for o caso, para que o indicado apresente informações adicionais, ocasião em que não será exigida a presença do indicado. Após a apresentação e discussão do relatório na primeira etapa, será concedida vista coletiva automaticamente. Na segunda etapa, na reunião a ser agendada oportunamente, o indicado será submetido à arguição dos membros da comissão e, em seguida, será realizada a votação em escrutínio secreto. Concedo a palavra ao senador Roberto Muniz para proferir o relatório. Senhores senadores e senadoras aqui presentes, tenho a honra de trazer a esta casa, com base legal na Constituição Federal, na medida provisória número 2281, e referente à mensagem número 16 do Presidente da República, a apreciação dos membros desta comissão, o nome do senhor Sérgio Henrique Sá Leitão, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Cinema na vaga decorrente do término do mandato da senhora Rosana dos Santos Alcântara. Anexados à mensagem encontram-se o currículo vitae e as declarações do indicado, além da cópias documentais legais e fiscais. O senhor Sérgio Henrique Sá Leitão é brasileiro, natural do Rio de Janeiro e tem 50 anos. Graduou-se em jornalismo em 1988, pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até fevereiro deste ano, 2017, foi diretor executivo da produtora Escarlate Audiovisual, desde julho de 2016, e diretor do Cine Odeon, Centro Cultural Luiz Severino Ribeiro, desde 2015. Também foi diretor executivo da produtora AfroReg Audiovisual de janeiro de junho de 2016. No segundo semestre de 2015, foi diretor da agência de publicidade Sentimental Filmes. Quero destacar, caros colegas, que no setor público, o candidato foi diretor da própria Ancine, da Agência Nacional de Cinema, de março a dezembro de 2008, tendo antes trabalhado um ano como assessor da diretoria da mesma agência. Ou seja, tem um conhecimento muito claro do funcionamento desse ente tão importante para a regulação do cinema nacional. Foi assessor da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no período 2006-2007, e também, como colocou ele pessoalmente para mim, com muita honra, foi chefe de gabinete secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, de 2003 a 2006, trabalhando diretamente com o baiano Gilberto Gil. Foi membro do Conselho Petrobras Cultural, vice-presidente da Comissão Interamericana de Cultura, OEA, e vice-presidente da Associação das Distribuidoras Brasileiras da ADIBRA. Participou da criação do Fundo Setorial de Audiovisual e da elaboração da Lei 12.485, que regulamenta a situação do audiovisual e da TV paga no Brasil.
que foi até fruto do debate aqui com o nosso ministro Roberto Freire. Mais recentemente foi diretor da Rio Filme, distribuidora de filmes S.A., gerida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 2009 a 2015, e em novembro de 2012 assumiu também o cargo de secretário municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, nele permanecendo até janeiro de 2015. Como diretor da Rio Filme, cabe destacar que conduziu um processo de revitalização da empresa que a tornou o segundo maior investidor do audiovisual brasileiro. Entre 2009 e 2014, a Rio Filme investiu 185 milhões em 484 projetos de empresas cariocas, gerando 2,2 bilhões em PIB e 32 mil postos de trabalho. Implementou diversos mecanismos inovadores, como o investimento automático reembolsável em séries de TV. Neste caso, a cada R$1 investido, atraiu R$ 6,3 de outras fontes e gerou R$ 30 em PIB, 3,57 em impostos e 1,04 em receita para a empresa. O sucesso da Rio Filme inspirou a criação da SP Cine, em São Paulo. Na iniciativa privada, trabalhou no Clear Channel Entertainment nos anos 2001 e 2002 e foi diretor da Solar Filme e da 2001 Design, ambos os casos nos anos 2000 a 2002. Trabalhou também como jornalista na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil e no Jornal dos Esportes, em períodos situados na última década do século XX. Integrou o conselho da Fundação da Azul, ONG ambientalista, e foi responsável pela criação do Cine Carioca Nova Brasília, que ele destaca pessoalmente como uma grande iniciativa, pois este Cine Carioca em Nova Brasília foi o primeiro cinema 3D em uma comunidade ou favela brasileira e também a sala com maior taxa de ocupação no país, presidente. É muito importante destacar que esse projeto elevou a quantidade de pessoas indo, né, ao cinema, ou seja, motivando brasileiros a terem acesso mais facilmente às obras da nossa produção cultural. No âmbito acadêmico, o candidato lecionou entre 1988 e 2017 na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Cândido Mendes, na Universidade Veiga de Almeida, na Universidade e na UFRJ. Publicou 3 livros de sua autoria nas áreas de jornalismo, esporte e música, sendo produtor executivo de 2 filmes de longa-metragem e de uma série de TV, e também dirigiu pessoalmente 2 filmes de curta-metragem. Dessa forma, depreende-se que o histórico profissional do indicado atende ao disposto do item 1 da linha A do inciso 1º do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Em complementação ao currículo vitae, as autoridades indicadas a cargo públicos e sujeito à aprovação do Senado Federal, na forma do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, devem apresentar declaração sobre requisitos a serem avaliados pelos senadores listados nos 5 itens da linha B do inciso 1 do artigo 383 do Regimento Interno, bem como argumentação escrita apresentada de forma sucinta, em que demonstram ter experiência profissional, formação técnica, adequação e afinidade intelectual e moral para o exercício da atividade. Nesse sentido, o indicado encaminhou aos senadores a argumentação escrita, em que destaca a sua ampla atuação na área cultural, tanto no setor privado como no público, e tive a oportunidade de destacar alguns pontos, tendo coordenado diversas iniciativas relevantes, tais como o projeto Cine Odeon e o processo de transformação do Afro-Reg, com a elaboração de um plano de negócio e expansão de suas atividades no ano seguinte. Coordenou também, como secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, a elaboração do projeto de nova lei municipal de incentivo à cultura, considerada a mais avançada do país. Destaca-se, ademais, sua experiência anterior
como foi colocado como diretor da Ancine, ressaltando ter demonstrado uma conduta ilibada ao longo de sua carreira, declarou considerar-se apto à função para a qual está sendo indicado, por reunir requisitos para isso necessários. Também anexou todas as declarações exigidas pelo itens 1 a 5 da linha B, do inciso 1º do artigo 383, tais quais a declaração de que não possui parentes que exercem ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional. Declarou também quanto à sua participação em qualquer tempo como sócio, proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais, com a discriminação de referidos períodos. Relativamente a essa declaração, ele informou que foi sócio da empresa Scarlatti, conteúdos audiovisuais e experiências criativas até fevereiro de 2017, não tendo informado a data de início de sua participação na sociedade. Declaração de que não possui pendências fiscais no âmbito federal, estadual, municipal e distrital, conforme documentação anexada no item 3. No item 4, ele declara que não figura como autor ou réu em ações judiciais, conforme cópia de certidão da Justiça Federal relativa à Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Declara quanto à sua atuação nos últimos 5 anos, contados retroativamente ao ano que se deu de sua indicação em juízos e tribunais, em conselhos de administração de empresas estatais ou cargos de direção de agências reguladoras. O indicado declarou que integrou o conselho de administração da empresa Rio Filme, distribuidora de filmes S.A., de janeiro de 2009 a janeiro de 2015, assim como do conselho de administração da Orquestra Sinfônica Brasileira, Fundação OSB, de dezembro de 2012 a janeiro de 2015, e o Conselho de Administração da Fundação Planetária do Rio de Janeiro, de dezembro de 2012 a janeiro de 2015. Assim, considerando o histórico pessoal e profissional apresentado e a documentação enviada, entendemos dispor esta comissão dos elementos necessários para deliberar sobre a indicação do senhor Sérgio Henrique Saleitão para ser conduzido ao cargo de diretor da Agência Nacional do Cinema, na vaga decorrente do término do mandato da senhora Rosana de Santos Alcântara. Esse é o meu relatório, senhora presidente.